bem-vindos a mais um podcast Good Talks. E hoje o nosso Good Talks é especial porque é Good Talks Music. Eu sou a Dayana Celano. Eu sou Isaac Filho, muito bem-vindos à nossa mesa aqui de boas conversas. E já vou te chamando para clicar no joinha aí, clica no like, dá um like no nosso vídeo, compartilha esse link com o máximo de pessoas que você puder também e participe conosco também nos comentários, né? Colocando aí seus pensamentos, suas opiniões, participando com a gente dessa conversa muito boa que a gente vai ter aqui agora com Robert Lucas. Muito bem-vindo, Robert. Um grande artista, cantor, músico, né, do Senhor Jesus. Agora ator, né, porque também foi poxa vida. O Chamir da Novidade pra Maria. Novidade pra Maria, musical. Ou seja, é uma pessoa talentosíssima, né, que está aqui para nos prestigiar, né, nos dar essa honra de estar aqui com a gente. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, muito obrigado. É um prazer imenso estar aqui com vocês. E, gente, tá incrível. Eu sou o Robert, como ele já falou, Robert Lucas, tenho 22 anos, sou um baiano, moro em São Paulo. Oh, da Bahia, de que lugar da Bahia? Valença, 2 horas de Salvador. Quem conhece o Morro de São Paulo, 40 minutos. Eu gosto sempre de falar isso, né? Porque o morro dá uma... E tem gente de Valença assistindo? Olha aí, hein? Acredito já que comente tem. aí, né? Acredito que tem. Cadê os familiares, né? Os primos, então, com certeza vai estar. Com certeza vai estar comentando aí. Eu te amo. Desde já, amo vocês também. E desde quando você está aqui em São Paulo? Eu vou fazer 2 anos. Eu cheguei aqui em março do ano passado. Recente. Achei que você já estava... Não. É muito mais baiano mesmo do que paulista. Sim. Paulistano. É isso aí. Entendi. E o que te trouxe para São Paulo? Conta um pouco para nós aí dessa trajetória sua, Robert. Então, eu sempre tive um pensamento, desde quando eu era mais novo, né? Que eu queria me mudar da minha cidade, que é o interior, né? Eu não digo que é ruim, não. Toda cidade tem o seu lado bom. Mas pro lado artístico, eu via que eu precisava de um outro lugar, Sim. né? Até por questões óbvias, porque muitas vezes eu precisava gravar algo e chegar a um certo lugar e até, por exemplo, chegar no Rio, chegar em São Paulo, na minha cidade, tinha que ir para Salvador, mas é um trâmite até ir para Salvador, enfim. Então, por questões de logística, era muito complicado também. Né? Com certeza. Mas só que eu tenho esse plano desde muito cedo. Então, meio que eu já preparei os meus pais desde sempre, né? E por falar nisso, né, conta um pouquinho, né, da sua história, da sua trajetória, porque você começou desde muito novinho cantar e também já ir para essa área mais pro secular. A gente queria entender um pouco como se deu, né, essa construção, esse caminho. Então, minha relação com a música, minha mãe conta, né, que foi desde os 3 anos, né? 3 anos? Desde os 3 anos. Meus pais, eles eram ministros de louvor. Meu pai, ele era líder de louvor na igreja. Então, já sabe, né? Já nasci ali no ambiente, né? No meio musical. Mas quando eu nasci, eles não estavam mais liderando louvor. Enfim, mas a cultura musical, a educação musical estava ali. Não tinha como. Com certeza. E aí, minha mãe conta que nos meus 3 anos, eu ficava na frente da TV escutando as músicas. Ela colocava o Cassiane e eu ficava lá. Já cantava a música inteira, assim? Ela dizia que eu ficava muito vidrado naquilo. Ah, tá. Muito vidrado. E tudo que tinha música, eu queria estar perto, eu queria estar olhando, eu queria estar escutando, eu ficava muito vidrado. A gente já vai sentindo, né, desde pequenininho. Já vai apontando, né? Apontando os talentos. E aí eu fui crescendo nesse meio. Eu lembro que os meus brinquedos não era carrinho de controle remoto, não era avião, era DVD, música, CD. Eu amava muito quando meu pai chegava da rua com um saco de DVD de música. Eu falava, nossa, me dá isso aqui, é o meu tesouro. Então eu não pedia carrinho, não pedia helicóptero. Era violão de brinquedo, era microfone. Passava o seu tempo ouvindo. Eu me lembro que eu tive uma fase assim, né? A gente ia lá na Conde de Sarzedas. Quem é paulista sabe o que é Conde de Sarzedas, né? Da minha época, você lembra o que é? Não sabe ainda? Porque aqui tem uma pessoa de 2000 Então, né? Somos um pouco mais velhos.
Mas tinha Conde Sarzedas aqui que era assim, Ainda de tá várias lá, mas não é, lojas né, com do mesmo CDs. jeito que era Mas hoje não é como era antes, né? De vender CD e tinha CD pra toda parte. Mas eu amava ir. Oh. E eu chegava assim, era a melhor coisa era pegar aqueles montes de CDs, assim, abrir, escutava. E eu dava só 2 segundos pra música, se a música me agradava. Porque a gente tinha que escutar, né, tudo, né? Aquilo que o pessoal tá vivendo hoje na internet, a Dai já vivia. Já passava assim. Primeiros 2 segundos, se não pegar. Dislike. Nossa, Like. a melhor coisa é quando foi o CD, porque quando era fita não dava pra fazer muito verdade, isso, né? Que tinha que rebobinar. Coitado, ele nem sabe o que você tá falando, né? Não, mas CD peguei, gente. O DVD ali. Mas ó, a fita pô, você não sabe. fita não. Só as antigas que tinha lá guardada mesmo. Mas é engraçado isso que você falou, a né? fita não dá pra você passar pra frente direto no começo da próxima música, Não. então. Mas é engraçado isso que você falou, né? Que desde pequenininho, né, a gente já vai gostando da música, isso já gera um interesse, né? Até é legal falar aí para as mães ficarem mais atentas, né? Eu tenho 2 lá em casa que sempre também foi pra música, né? Eu lembro que o Davi, a gente levou ele para assistir alguma coisa de orquestra na rua. Lembra disso? E daí a gente... lembro. E aí ele tava lá assim, e de repente, acho que deu uma desafinação, acho que na orquestra ele pegou e fez... Já foi eliminada. Não quero você. Eu lembro de alguma coisa assim, verdade. Mas ele também é muito bom de ouvido, mas é engraçado, né? A gente tem que ficar atento aos nossos filhos. Sim, e foi passando isso e algo que me influenciou demais, que aí fui crescendo a partir dos 6 anos, foi a igreja. Eu lembro que a igreja que eu congregava na Bahia, que é a Bálsamo de Gileade, inclusive quero mandar um abraço. Um abraço, Eles pastor. começaram em 2006 na minha casa, na varanda da minha casa. Olha isso. A igreja. A igreja. Nasceu ali. Isso nasceu ali e aí eu ficava sentado ali no chão, olhando o grupo de louvor. Não, o meu olhar só ia pro grupo de A louvor. música. Só ia pra música. Eu falava, mano, eu quero isso, eu quero fazer isso. Cara. E, enfim, então tudo que tinha na igreja relacionado à música, eu tava lá no meio. Eu era muito tímido. Até hoje eu sou, né? Mas eu era muito tímido, mas mesmo assim eu queria. Falava, mãe, eu quero fazer aquilo ali. Eu lembro que tinha coral na escola e nunca me chamavam pra fazer solo. Aí colocava outra pessoa que não sabia. Eu falava, mãe, colocava outra... A menina não sabe cantar, eu sei. Eu sei. Aí minha mãe foi conversar com a professora pra me colocar no coral. Até hoje nunca me colocou. Obrigado, professora. Mas você nunca nem fez parte do coral? Fiz parte, mas eu não queria solar, solava, né? né? Poxa, queria solar. Mas desde pequeno eu sempre gostei Engraçado, muito. mas não tinha timidez pra querer solar, né? Assim, eu passava mal antes de cantar, eu vomitava, eu Meu Deus. passava a semana inteira Grave. mal, mas eu queria aquilo ali. Uhum. E eu ia, sabe? Que legal, te encorajava, né? Isso. E aí foi seguindo, assim, os meus pais sempre me apoiaram muito, sempre me incentivaram demais. E fui crescendo e comecei a fazer aulas de canto, aprender alguns instrumentos, como teclado, violão. Assim, hoje eu arranho, né? Mas naquela época, eu lembro que instrumentos eu era mais forçado, né? Eu sempre fui mais pro lado da voz, só que minha mãe queria muito que eu aprendesse violão. Uhum. Aí ela comprou um violão, queria que eu aprendesse legal. violão. E às vezes eu dormia na aula, eu falava, mãe, eu não quero. Inventava desculpa Deus, inventava uma dor de cabeça, mas ela, não, você vai pra aula. E Você queria só cantar. só queria cantar. Entendi. Mas isso me ajudou muito. Aprendi um instrumento, certeza. isso me ajudou demais, demais, demais. E uma dica, aprenda um instrumento. Por mais que você Com não certeza. vá tocar numa orquestra, já é uma base muito boa mesmo. Então hoje eu uso para compor, me auxilia muito, em muitos sentidos. E, enfim, aí passou esse tempo e depois eu comecei a participar de alguns festivais na minha cidade de música, quando eu tinha 9, 10 anos, mais ou menos. Bem novo. Uhum. E os festivais eram para adultos. É mesmo. Eram para adultos. Só que não tinha nada dizendo que a criança não podia participar. Não tinha nada dizendo, né? Encontraram a brecha na lei. Não tinha ali. nada dizendo. Eu falei, eu quero isso aí. Aí legal. meus pais me colocavam. E mesmo tímido eu ia, e isso me ajudou muito, muito, muito mesmo a lidar com o público, com as pessoas, enfim. nervosismo, Com nervosismo, sim. Eu cheguei a ganhar 2 deles quando era criança, enfim. Então, Já foi se acostumando, né? eu fui me acostumando, foi algo muito bacana. Desde criancinha mesmo. Vamos ouvir já alguma primeira música aí, então? Vamos ouvir. Que música? Vamos ouvir Adeus. 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 Então a gente vai ouvir e vamos continuar a nossa conversa aí.
sempre dava seu máximo por um povo que muitas vezes não dava a ele o mínimo. Estar na casa de Deus sem Deus era incoerência que a minha vida andava. Os meus olhos nem te viam, só te conhecia pelo que o outro falava. Mas o vento soprou e me levou pra mais perto. Dei a Deus a minha velha vida e me entreguei a Deus. Oh, dei a Deus a minha velha vida e me entreguei a Deus. Eu já nasci com os meus ouvidos ouvindo sobre um grande ser divino que sempre dava seu máximo por um povo que muitas vezes não dava a ele o mínimo. Estar na casa de Deus sem Deus era incoerência que a minha vida andava. Os meus olhos nem te viam, só te conhecia pelo que o outro falava. Mas o vento soprou e me levou pra mais perto. Dei a Deus a minha velha vida e me entreguei a Deus. Oh, dei a Deus a minha velha vida e me entreguei a Deus. Conhecer é muito mais que saber quem é. Não é como dar um oi pra alguém, mas que irá qualquer. Ele não é caviar, que nunca provei. Ouço falar, há lugares mais profundos para eu mergulhar. Mais do que uma canção quero oferecer. Vou viver agora o que cê me criou pra ser. Um com você, um com você. Dei a Deus a minha velha vida e me entreguei a Deus. Oh, dei a Deus a minha velha vida e me entreguei a Deus. E me entreguei a Deus, e me entreguei a Deus. E me entreguei a Deus. Yeah. Voltamos aqui com essa música que nós acabamos de ouvir. E o Robert sempre muito criativo, né? Ele faz essas músicas Muito bom. e coloca muita coisa no Instagram. Se você ainda não segue o Robert, qual que é o seu Instagram? Robert Lucas Oficial, Lucas com 2 S's. É, porque lá, gente, tem várias músicas. Eu fico ali o tempo todo, assim, chega a música pra mim, eu falo, meu Deus, como que ele consegue ter tanta criatividade em pegar umas histórias da Bíblia e transformar em uma música diferente, Nossa, gostosa verdade, de a Dai já me ouvir. mostrou. E com essa linguagem, né, mais popular, pop, muito legal. É pop, né? Isso. Né? Essa linguagem mais pop, muito legal. E conta pra gente, assim, como que você compôs essa música que a gente acabou de ouvir? Então, a Deus, ela tem uma história muito, muito engraçada, assim, eu acho muito boa de contar. Legal. Eu compus a Deus em 2022, mais ou menos, se não me engano. Enfim. E aí eu tava no trem aqui, e aí eu sempre gravo no gravador de voz do celular, né? Uhum. E aí eu tava ouvindo lá e parei nessa música e falei, nossa, essa música é legal, essa música é bacana e tal. E aí terminei a música, né? E aí depois, lá pro fim do ano, no caso de 2023 agora, que eu vi esse ano. Eu compus em 2022, vi esse ano. Não, ano passado. 23, nossa, eu ano tô bugando tudo. O tempo tá passando muito rápido. É verdade. Enfim, aí em 2020... Então você tinha gravado uma ideia, Isso. aí depois Aí você ano passado eu Ano vi, passado você escutou. e aí eu decidi gravar, né? Gravar assim, no celular mesmo. E essa música, ela conta a minha história, né? Que depois eu fui legal. descobrir
que é a história de muita gente, que é a história daquela pessoa que cresceu na igreja, que já desde sempre ouviu falar sobre Jesus, com pais crentes, avós crentes, a família inteira cristã, só que teve um encontro com Deus mais tarde. Então, assim, eu sempre fui muito engajado na igreja. Desde criança eu sempre gostei muito de estar assíduo na igreja. Minha mãe nunca teve trabalho comigo de me forçar a fazer algo na igreja. Eu sempre gostei muito e tem fotos horríveis, por sinal, para comprovar. Temos provas. Tem eu pequeno lá em tudo que tinha lá, eu tava no meio. Só que meu encontro com Deus, ele só foi acontecer mais tarde, quando eu tinha uns 15 anos, né? E foi através de um luto que aconteceu na minha família. Nossa. Então, assim, eu sempre fui muito assíduo na igreja, fazia certas, até pequenas agendas, assim, lá na região onde eu moro, cantava na igreja, enfim. Mas aquele conhecimento pleno de quem Deus é, pelos meus próprios olhos, que é importante, eu nunca tinha tido. Então eu conhecia Deus pelo que o meu pastor falava, pelo que os meus pais falavam, pelo que os meus avós falavam. Então todo o conhecimento que eu tinha não era pela minha busca, mas por terceiros. Realmente é a história de muitos, né? Isso, mas por terceiros. E aí foi através de um luto, o meu tio, que é muito próximo a gente, porque lá em casa é mais ou menos a Vila do Chaves. Então, é a minha casa, a casa do meu tio, a casa da minha tia, enfim. Todo mundo morando então, pertinho. todo mundo perto. E isso abalou a família inteira, me abalou muito também. Como eu não tinha em quem me apoiar, porque estava todo mundo mal, eu olhei pra Jesus, sabe? Nossa. E aí eu nunca tinha tido um relacionamento de amizade com Deus. Eu sempre via Deus muito distante. Era um Deus grandioso, um Deus muito grande. Eu acabava orando e falando, mas era algo muito monótono, era muito robotizado. Até que nesse período eu não tinha muito o que dizer, eu não tinha muito como me expressar, mas foi em Cristo que eu achei consolo, em Cristo que eu vi essa amizade, né? E a partir daí, foi mais ou menos em 2017, foi a partir daí que eu tive meu encontro com Deus de verdade. E tô até hoje, graças a Deus. Né? E essa música foi um marco, né? Dessa transição do conhecimento de Deus. E essa música fala sobre isso, fala, né, que conhecer é muito mais que saber quem é. Porque hoje muita gente fala, eu conheço a Deus. Tá, mas é diferente conhecer. É diferente, tem uma questão da intimidade, a questão do relacionamento. Né? E aí, enfim, aí postei um pedaço dessa música no meu Instagram, né? E eu não queria postar, porque assim, antes eu tinha algo com as minhas músicas. Eu gostava das minhas músicas, mas eu ficava, nossa, eu acho que não é tão boa, eu acho que não é tão legal. Tinha um pouco de vergonha. A síndrome, né? De um pouco de vergonha. Cantor, né? Aí eu gravei essa música na praia mesmo, normal, assim, no violão. E eu falei... Celular mesmo? Celular, tudo caseiro. E aí eu gravei, né? E aí eu falei, eu não vou postar, mas eu vou deixar aqui. Aí o que eu pensei em gravar uma versão de uma música conhecida em outro estilo, porque eu sabia que o meu público gostava bastante, dava um certo engajamento. Aí eu pensei na estratégia. Vou postar essa música com essa versão, eu sei que vai dar bom, e depois vou colocar minha autoral, porque o público daqui vai pra cá, já fiz ali a estratégia. Só que aí, enquanto eu tava gravando essa versão, meu celular descarregou e eu tinha já gravado a minha autoral. Eu falei, então, né? Não posso mais voltar pra praia, vou fazer outra coisa, vou postar essa autoral mesmo. Aí eu postei a autoral, aí eu acho que em menos de uma semana tinha 1 milhão de visualizações, milhares de comentários, e os comentários, o que me chocou, porque tinha muita gente que tinha essa mesma história que eu, e eu não, assim, tinha conhecimento. Eu falei, nossa, essa história minha é a história de muita gente também. Uau! E aí, até hoje, eu não cheguei a lançar... Isso foi ano passado? Isso foi ano passado, isso. Eu não cheguei a lançar, mas acredito que esse ano vai sair. Estamos... Vai sair. E aí... Ainda bem que tem agora, assim, pra gente ouvir aqui, né, no Go Talks. E já tem no Instagram também ela inteira. Sim. E aí a galera até hoje faz covers. Eu repostei um dia desse um menino que gravou. Eu falei, nossa, que legal, a música nem lançou e a galera já tá divulgando. Já muito obrigado, cover. gente. Legal. Adeus. E assim... Não, muito boa a música de escutar, gostei demais. O que me deixou muito feliz foi os testemunhos das pessoas em ver que essa história não é só minha, sabe? E poder cantar também, não só a minha história, mas a história de outras pessoas, isso é muito, muito, muito legal, muito gratificante mesmo. As pessoas se identificam. Isso, trouxe muita identificação, teve muitos comentários e
fiquei lendo, né? Tinha filhos de pastores, enfim. Falei, nossa. Cara, que legal. E Deus, Eu acho com certeza, que fez. isso é algo, né, a se pensar, né? Eu acredito que, graças a Deus, você teve esse processo de transição e de realmente olhar e ver que você precisava de um compromisso maior com Deus, você precisava conhecer a Deus, né? Que é aquilo, né? Eu também sou filha de pastor, e assim, por um tempo, um período, nós começamos a entender que o Deus é o Deus dos nossos pais, das pessoas que estão ao nosso redor, mas a gente não é o nosso Deus em quem nós escolhemos crer, né? E tem algum momento que isso gera um colapso, né? E essa transição tem que ocorrer, né? Porque senão acaba acontecendo como esses cantores que a gente vê, cantores famosíssimos, né? Até porque você também tem essa linguagem um pouco de ir para essa pegada mais do secular, e eu acho legal a gente trazer isso daqui na mesa, isso, né? De muitos cantores, assim, né? Lá nos Estados Unidos a gente tem vários nomes de pessoas que nasceram, né? Vieram da igreja, foram para fora, mas talvez eles não tiveram esse período de conexão realmente com Deus, né, com Deus mesmo. E, enfim, aí você vê tantas coisas, né, que a gente acaba ouvindo aí de desconexão com a igreja e fazendo coisas erradas e tudo mais. Então, mas eu acredito que esse processo todo mundo tem que ter, né? Essa consciência de que você precisa ir num lugar mais profundo em Deus, né? Porque senão, se você entra, né, nesse secular de uma forma rasa no Senhor, dificilmente você vai permanecer ali. E a ideia é que a gente comunique a sociedade e não a sociedade comunique a gente, né? Isso. E aí, um ano desse meu encontro com Deus, um ano antes, né, que isso, o meu encontro com Deus foi em 2017, mais ou menos. E em 2016, eu tive uma experiência artisticamente secular, que foi quando eu participei do The Voice Kids, né? Ah, tem aí, essa trajetória participei do The Voice Kids, fui semifinalista, fui do time da Ivete, e foi a primeira vez que eu tive uma oportunidade de lidar e colaborar com pessoas fora da minha bolha. Legal. Eu nunca tinha tido. Tinha quantos anos? Eu tinha 13 para 14 anos. Cada fase era um nervosismo, meu Deus do céu, que a gente tinha que se preocupar com tudo, né? A nossa performance, a voz, se a gente ia passar, porque também tinha fase que era votação do público, então a gente ficava preocupado. Pois é, além de você estar em público, você está sendo avaliado. Avaliado. Né? Então, não só pelos jurados, mas pelo público, pelo povo de casa. Foi a primeira oportunidade que eu tive de lidar com pessoas que não eram crentes, vamos dizer assim. E você ainda não tinha passado por essa experiência com Deus, isso, né? Meu Deus. E aí, bem desafiador. Isso. Aí depois do programa, colaborei com algumas pessoas, fiz colaboração com a Ivete no DVD, aí colaboração com Simone Simaria, com uma galera que eu nunca tinha feito. Legal. Assim. Seu pai e sua mãe acompanhando. Sim, meus pais acompanhando e tal. Até que chegou um tempo assim porque assim, eu tinha entrado no The Voice, não era pra depois viver uma carreira artística secular. Meio que foi empurrado ali, né? Porque, tipo, as pessoas me conheciam pelas músicas que eu cantava no programa, que eram músicas seculares, né? Não eram músicas que feriam a minha fé, mas eram músicas seculares. Então, quando eu saí de lá, a galera queria ouvir eu cantar Quando a Chuva Passar, da Ivete, Só Chamei Porque Te Amo, do Gilberto Gil. Aí eu ia, entendeu? Cantava, mas não era ainda algo que eu... Tava num vazio, Eram assim. participações que você fazia ou eram shows? Era o quê? Eram shows. Shows mesmo? Cheguei a fazer shows. Caramba. Shows. E aí você tinha quantos anos? Eu tinha 14 anos. Meu Deus. Show de prefeitura, enfim. Eu todo tímido. Aí, era minhas primeiras vezes cantando um repertório de 24 músicas. A minha voz não era acostumada. Aí a minha voz falhava no meio. Nossa, foi muito perrengue. Cara, foi muito perrengue. Imagina, hein? E, enfim, aí passou isso. E eu não lembro exatamente quando eu bati o martelo e falei, nossa, eu não vou fazer isso, né? Mas acabou que foi tudo
se movendo. Também foi nesse período. Vamos ouvir mais uma? Vamos. Aí você fala. Vamos. Depois aí desse desfecho aí, pra você se encontrar, né? Como a sua identidade, né? Isso aí. Então vamos ouvir mais uma música aí do Robert. Ele faz. Olha só quem vem lá, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A raiz de Davi grande, eu sou Elohim, ele está aqui. E quem diria, filho de Maria, cria de José, ninguém botava fé, será que pode vir a culpa de Nazaré? Mas na verdade eles não sabiam que o bebê da manjedoura era o que faria o cego ver, o mudo falar, o surdo ouvir sua palavra e tudo muda. Fazer estéreo, mãe de filhos e libertar o cativo. E agora me diz o que pra ele é impossível. O cego ver, o mudo falar, o surdo ouvir sua palavra e tudo muda. Fazer estéreo, mãe de filhos e libertar o cativo. E agora me diz o que pra ele é impossível. Ele faz o que ninguém faz, o que o homem é incapaz de fazer, Cristo faz. Muito mais, muitos podem até duvidar. O milagre agora pode não chegar, mas Cristo faz. Muito mais, Cristo faz. Olha só quem vem lá, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A raiz de Davi grande, eu sou Elohim, ele está aqui. Quem diria, filho de Maria, cria de José, ninguém botava fé, será que pode vir a culpa de Nazaré? Mas o Natanael não sabia que o improvável Nazareno era aquele que via o seu levantar, seu deitar, sua vida inteira, aquele que o via debaixo da figueira. Então agora me diz o que pra ele é impossível. Ele faz o que ninguém faz, o que o homem é incapaz de fazer, Cristo faz. Muito mais, muitos podem até duvidar. O milagre agora pode não enxergar, mas Cristo faz. Muito mais, ele faz o que ninguém faz, o que o homem é incapaz de fazer, Cristo faz. Muito mais, podem até duvidar. O milagre agora podes não enxergar, mas Cristo faz. Muito mais. Ontem, hoje, Cristo faz. Muito mais. Ontem, hoje, sempre. Ontem, hoje, Cristo faz. Muito mais. Olha aí a música Ele Faz, né? Outra música que você lançou no Instagram. Lancei no Instagram, a galera toda sabe. Essa foi quando? Essa foi... Nossa, tô Nem mudando lembra. de tempo. Mas acho que foi esse ano. Esse ano, no final do ano passado. A galera já sabia, eu tenho que me segurar, porque o pessoal sempre enche lá os comentários. Cadê no Spotify? Cadê no Spotify? Olha, Aí eu, pelo mano, amor de Deus. só mano. Deus sabe. Mas vai chegar, vamos galera. Vai resolver chegar, isso vai aí. chegar. É bom que quando lançar, todo mundo já tá sabendo cantar. E aí eu não tenho trabalho de ensinar vocês. Tá todo mundo na ponta da língua. Então fiquem atentos, hein, galera? Eu vou garimpar esse Instagram ainda mais, hein? Porque a Dá já me mostrou mesmo Tem umas coisas uma muito de boas. Pedro, né? Que Fiz uma de Pedro e do Matheus. foi. São duas? Eu fiz inspirado no The Chosen. Não, mas são duas músicas? Duas ou- músicas, uma do Duas Pedro e uma do Matheus. Isso, esse mesmo. Ah, Se os foi, discípulos é, tivessem Aham, sua própria música. Isso, foi muito legal. É, muito. Amei demais fazer. A criatividade é um talento. Obrigado. Agora vamos explicando aí então. Daí você teve aquelas experiências lá, né, no The Voice, né? Sim. E depois começou a fazer alguns shows. E aí como é que foi essa questão pra você, né? Peraí, não quero fazer isso. Você tava dizendo sobre isso, né? Então, eu sempre soube que não era aquilo que eu queria fazer, que eu queria seguir. Né? Não queria seguir uma linha artística secular. E
eu ouvia muitos comentários do tipo, nossa, se você for pra uma linha gospel, não vai dar certo, não sei o quê, sua voz é muito De gente de perto? Não, de gente que eu lidei com muitos comentários. Se eu falar aqui dos comentários que eu já lidei, nossa, com haters amados. Nossa, quando você vai pra exposição, não tem como escapar disso, muita né? coisa. E muita gente falava. Te afetava as coisas? Os comentários afetavam bastante naquele tempo. Afetavam muito. Afetavam demais. Só que ainda os meus pais... As pessoas esquecem que é uma pessoa, né, que tá ali quando vão pra internet comentar. Eu lembro que eu tava voltando do programa e eu tinha tirado foto no avião. Aí um adulto comentou pra um pré-adolescente, uma criança, desejando que o avião caísse. Enfim, várias coisas assim. Só que eu fui saber depois, porque os meus pais tiraram um comentário. Enfim, eram comentários assim. Jesus. E pessoalmente, e na internet também. Enfim, e meio que até eu decidir, a gente fica naquela coisa. Pô, será que é mesmo? Tanta gente tá falando, será que... Tem uns que falam pra uma coisa, outros falam outra. Isso, mas eu sempre sabia que não era isso. Não lembro exatamente quando eu bati o martelo de que eu iria fazer música cristã e queria seguir nisso, mas foi indo mesmo. Também foi nesse período que eu tive meu encontro com Deus, então meio que as coisas foram ficando sem sentido. Você tinha quantos anos? Eu tinha 14 anos. Ah, foi bem novinho. Não, quando você teve essa experiência com Deus? Isso, 14 anos. 14 anos. O The Voice foi antes, né, que foi 13 anos, aí eu já tinha 14, enfim. Tudo aconteceu muito rápido, né? Porque imagina, até os 14 anos, imagina tantas coisas que você já tinha participado e tava ali nesse processo de decisão, né? E nessa época você já compunha música? Já. Eu, na verdade, fazia músicas desde muito cedo. Muito cedo. Eu lembro que eu tinha música pra tudo. Era aniversário da minha avó, eu tinha música em homenagem à minha avó. Era música do Dia dos Pais, eu tinha homenagem ao Dia dos Pais. Até hoje, sigo assim, eu tenho música pra achar Revelação, Menino e Menina. Que eu lancei em 2022. Tá tudo no Instagram. Mas esse tá no Spotify. Então, se você vai fazer o Chá Revelação, já sabe as músicas que tem que usar. Tem lá Menino e Menina, você já usa. Que legal. Já tem. Então você já tem um Spotify, um perfil. Já tem. Do Chá Revelação. Mas só essa música? Não, tem várias lá. Tem várias da minha linha. Porque assim, agora eu sigo uma linha mais R&B, mais pop music, enfim, que é algo que eu sempre gostei de fazer, mas mostrar publicamente tem sido mais agora. Então, as que tem lá no Spotify e nas plataformas são músicas, eu digo, na minha outra skin, que é uma levada mais folk, até mesmo worship, enfim. E tem essas músicas lá também, que foi de uma forma inusitada do Chá Revelação. Me chamaram pra revelar o sexo do filho dos meus amigos. E aí eu falei, gente, como é que eu vou revelar isso? Eu acho que eu vou fazer uma música, né? É o que você sabe fazer, eu vou fazer uma música. Aí fiz. Que legal. E aí lançou, aí viralizou, aí o pessoal pediu muito pra que eu lançasse, aí lancei, e tem uma galera, tem umas crianças aí sendo reveladas por essa música. Que legal. Mas aí tem a versão pra menina e pra menina? Tem as duas versões. Tem as duas versões. Que legal. Muito legal, Fica né? a dica, hein, gente? A criatividade, e até nessa questão de composição, né? É muito bom compor, né? Eu e Isaac, a gente compõe também, a gente senta. Muitas vezes a gente está vindo no carro, sei lá, voltando de uma viagem e compondo, né? Criando música junto, isso é muito bom. E aí, esses dias eu vi também uma menina no Instagram e ela faz músicas para as amigas, né? Então, se você tem uma melhor amiga, ela... As pessoas mandam o nome da melhor amiga e ela faz uma música especial. E daí, imagina, você dá, né, um presente do dia, sei lá, de aniversário para uma amiga com o nome dela. Muito legal. E eu tô até lembrando, né, que também ele disse, e a gente vê, o Davi se falou, né, muito musical desde pequeno, e a Esther, né, ela compõe música pra tudo, assim. Não, a Esther, ela compõe Ela tá com 4 anos, agora, assim. até antes, né, já faz acho que uns 2 anos que a gente vê ela fazendo alguma coisa e cantando uma música que ela acabou de... Uma vez eu lancei, né? Vamos compor uma música em quantos segundos? Em 10 segundos. Foi. E ela fez uma música, assim, que eu até tô pensando em lançar, mas assim, nessa pegada de criança, infantil. Bem, Mas assim, gente, é muito legal, né? Assim, como a gente vai vendo, né, os filhos se interessarem pra música e a gente também tá preparado pra entender de Deus a forma como nós precisamos direcionar os nossos filhos nisso, né? Sim. Verdade. E vocês falaram sobre criança. Eu tava até com uns projetos mais pro lado infantil também. Em trap, em R&B.
porque eu tive uma experiência com crianças, né, na minha igreja, na Bahia, que eu fui tio da salinha, né, como muitos dizem, né? Tio da salinha, fui líder de célula das crianças. Olha só. E eu nunca imaginei fazer isso, mas isso mudou a minha vida. Eu tava passando por um tempo muito complicado na minha vida, tava em quadro depressivo, enfim. E quando eu tava melhorando, surgiu essa oportunidade de cuidar das crianças da minha igreja. Só que antes disso eu já estava sentindo algo de Deus, de muitas vezes no meu quarto eu orar por essas crianças, eu interceder pela vida dessas crianças. Aí quando chegou para mim eu falei, vamos nessa, né? Aí quando eu cheguei foi meio que um choque, porque a minha linguagem era meio que diferente daquelas crianças, porque aquilo que dava certo comigo, criança, as músicas do meu tempo, a criança diante do trono, ali em Barros Infantil, uma coisa assim, essas crianças não queriam saber. Eu lembro de uma vez que eu falei, olha, a gente vai cantar essa música aqui, do Crianças Diante do Trono, da Ana Paula Valadão. Aí, não, essa música é de criança, não sei o quê. Eu entrei em choque, eu falei, meu amigo, você é o quê? Você é o quê? Eu falei, quantos anos você tem? Aí eu fiquei, não, gente, não é possível. Eu falei, vocês vão escutar sim. Depois eu vi, não tem como. Aquilo que funcionou na minha geração, não tem como. Então a gente vai ter que adaptar. Olha que interessante, vai ter que adaptar. E aí, enfim, foi essa adaptação. Lidei com essas crianças, assim, cuidar delas mudou muito a minha vida. Porque enquanto eu tava precisando de cura, que muitas vezes a cura que a gente precisa, a gente espera tanto uma cura e fica olhando pra gente, Deus, eu preciso de uma cura. Mas enquanto a sua vida tá curando outras pessoas, a sua vida também é curada, sabe? Deus vai curando também a sua vida, Deus vai sarando as suas feridas enquanto você sara as feridas do outro. E aquelas crianças, mesmo sem saber, me ensinaram muito. Uau. Então, depois de muito tempo, eu falei, nossa, eu acho que a gente precisa alcançar essas crianças, até no lado musical também, porque a música ela tem um poder não só de trazer sentimentos, etc., mas ela tem um poder educacional muito grande. Então, quando eu era criança, aquilo que eu aprendia sobre Jesus, né? Além do pastor e além daquilo que os meus pais falavam, eram as músicas sobre o sacrifício de Jesus. Eu sabia através do DVD. E ajuda a memorizar, sim, né? E tudo mais. Só que eu falei, como é que eu vou fazer? Porque até mesmo para pré-adolescente, que não tá ali uma adolescente, ainda é meio criancinha, ela não vai escutar aquela musiquinha assim, vai falar que é de criança. E a gente não tem como. Você tem mergulhado nisso? Tem pensado bastante nisso. Vamos ouvir outra música? Depois você conta isso pra gente? Que é nesse estilo também. Então ótimo. Vamos ver. Qual que é o nome? Game Over. Game Over. Meu Deus do céu. Vamos ouvir. Bora. Vida é como um videogame, não quero ficar no controle. Se eu ficar vai dar game over, dá game over. Os teus olhos me viram em secreto, antes mesmo da minha mãe me conceber. Os meus dias no teu livro foram escritos, os meus caminhos, quem conhece é você. Mas não dá pra negar, às vezes bate ansiedade, a vontade de querer tirar da tua mão o controle que eu te dei e começar a jogar o jogo da... Me ensina a confiar, Pai, e a entender que eu não sou capaz da vida controlar. Sempre a tua vontade é melhor e que os caminhos, quando são traçados por mim, não dá. Eu escolho confiar e não deixar pra depois. Eu vou passar pra fase 2, mas não dá pra negar. Às vezes bate ansiedade, a vontade de querer tirar da tua mão o controle que eu te dei e começar a jogar o jogo da minha vida. Me ensina a confiar, Pai, e a entender que eu não sou capaz da vida controlar. Não quero me apoiar no meu próprio entendimento do meu futuro.
sei que os teus olhos vêm além do que eu enxergo, do que eu espero. E eu só quero o que você quer. A vida é como um videogame, não quero ficar no controle. Se eu ficar vai dar game over, dá game over. A vida é como um videogame, não quero ficar no controle. Se eu ficar vai dar game over, dá game over. A vida é como um videogame, não quero não. Se eu ficar vai dar game over, dá game over. A vida é como um videogame, não quero não. Se eu ficar vai dar game over, dá game over. Dá game over. Voltamos aqui, depois de ouvir mais uma música desse grande artista, compositor, Robert. E fala pra gente um pouco dessa música. Então, Essa linha aí do infantil, Como né? Como que você tá? Então, Game Over, ela não é nem tão muito infantil, mas eu acredito que engloba esse meio aí, que é universo. videogame e tal. Mas eu compus ela, nem foi pensando tanto nisso. Mas eu compus essa canção num período de muita incerteza. Foi nos primeiros meses que eu tava aqui em São Paulo. Então, tipo assim, uma cidade grande, sem saber o que vai fazer. Não tinha certeza de nada, de qual música eu vou lançar, de qual produtor. Não tinha certeza nenhuma. Tava sem emprego também, enfim. Eita. Então, tava com muitas incertezas e querendo desistir da música, querendo voltar pra minha cidade. O nome sugere isso, né? Desistir de tudo. Mas é porque eu vim pra cá com o script todo pronto, com aquilo que eu iria fazer, só que Deus falou, não, você não vai fazer isso. E eu me senti sem saber o que fazer. Aí eu falei, não, vou desistir então, né? Não tô fazendo nada aqui, desde até os primeiros meses. Só que aí, enquanto eu tava orando, eu parei, e aí veio a melodia, aí veio a letra. Aí eu falei, a vida é como um videogame, não quero ficar no controle seu, ficar vai dar game over, Que legal. game over, enfim. Muito bom. E aí eu amo muito essa música e ela é uma oração, né? Ela é uma oração e conta tudo aquilo que eu tava sentindo, né? Sobre a questão da ansiedade, de querer tomar o controle da mão de Deus. Mas não dá certo, né? No fim sempre dá errado. Uau. E aí você tava falando alguma questão assim de você talvez desenvolver coisa para infantil. Mas como que você vê o Robert hoje? O que você enxerga no seu futuro, assim, para sua carreira, etc? Então, eu tava conversando com uma pessoa que eu não gosto muito de me rotular, dizendo assim, agora você vai ter um estilo, que você vai fazer isso, que você vai ser isso. Muito bom. Eu acredito muito que isso prende a gente, né? Muitas vezes Deus manda para aquela temporada ali algo que não tá no seu script e não tá no seu planejamento de carreira. Uhum. Então, eu acredito muito que Deus tem me dado algumas ideias que meio que fogem um pouco da minha bolha. Muita gente não entende muito e muitas vezes eu deixei de fazer aquilo que Deus estava querendo porque dos comentários das pessoas. Talvez isso é meio cafona, talvez isso não vai dar muito certo, não sei o quê. Mas agora eu falei, não, Deus quer que eu faça isso. Então a gente vai seguir nisso, sabe? Muito bom. E para alcançar pessoas também, a gente entrou no assunto das crianças, né? Eu fiz uma pesquisa com alguns pré-adolescentes e falei, manda para mim umas músicas que vocês escutem. Umas músicas aí, pode ser gospel, pode ser não gospel também. Aí veio lá uma galera, Matuê, veio MC Cabelinho, veio funk, veio... Falei, beleza. Eu falei, gente, então como é que a gente vai forçar essas crianças a escutar um estilo, sendo que é isso aqui que tem alcançado elas no meio secular? É o que eles gostam de ouvir, né? Eles estão inserindo na sociedade, Sim. vão para a escola, e na escola tem amigos, o intervalo. No intervalo hoje, né, há uma grande, assim, eles estão forçando as crianças a ouvirem o que eles querem, né, que ouçam, né, enfim... É complicado, né? A ideologia tá aí e a gente tem que tentar entender, né, o que está sendo oferecido para essas crianças e vir, né, com a arma que Deus nos deu para alcançar essas crianças, né? Essas crianças não, esses adolescentes, porque não vai falar de criança, porque senão... Mas eram músicas que você
pessoalmente você não gosta de ouvir? Ou você até algumas delas, sim? Dessas que você recebeu dos adolescentes? Eu não sou muito chegado. Não. Sou muito chegado, assim, nas letras dos artistas, não sou muito chegado, mas os estilos... O estilo. Os estilos, sim. E enquanto a gente está discutindo que um estilo é de Deus, outro não é de Deus, essas crianças estão aí ouvindo coisas que não deveriam ouvir, enquanto a gente tem muitas oportunidades de alcançar com mais facilidade essas crianças e todas as pessoas, né? Que, por exemplo, não tenho nada contra o worship ou congregacional, inclusive amo, e tem lá nas plataformas digitais. Mas talvez um congregacional e um worship não vai chegar a um carinha que só escuta R&B, ou que só escuta um pop, ou que só escuta um trap. Sabe? Com certeza. Lá em casa, né, o Davi, ele gosta muito daquele... Eu esqueci o nome dele. Forrest. Isso, Forrest. Forrest Frank. Não sei se você conhece Forrest Já Frank. ouvi falar. Ele escuta muito, assim, ele vai pro banheiro, ele pega lá uma caixinha, uma caixinha, e ele escuta o dia inteiro. E é a linguagem dele, né? E se você for ver a história dele, ele veio, né? Ele tava no mundo secular, na verdade já começou no secular, né? Fez músicas, fez muito sucesso lá fora, né, com até mensagens de princípios cristãos, né? E depois ele chega também trazendo um novo movimento, né, para música... Pra dentro, né, da igreja. Pra dentro da igreja, com mais intenção, né, de trazer o evangelho. Mas, enfim, são realidades assim que a gente precisa entender, né, o que essa geração tá escutando para que a gente venha avançar e tocar essa geração. E você já se lançou nisso, Robert? A gente tá fazendo aí umas ideias, tendo mais ideias, e se Deus quiser vai dar certo. Com certeza. E vocês vão ouvir. Amém. Vai dar. Estamos ansiosos para ouvir. Estamos ansiosos, né? Fiquem então ligados aí nas redes sociais. Não, ansiosos Robert. Não, né? Não andeis ansiosos com coisa alguma. Estamos na esperança. Estamos empolgados. É uma ansiedade boa, né? Uma ansiedade santa. Ansiedade santa. É isso aí, muito obrigado, Rob. O papo foi excelente. Bom demais, muito bom conhecer mais aí. Que Deus continue guiando seus passos e tudo que Ele tem para você. Que você ouça só a voz dele. E amém. Isso é o suficiente, né? Eu quero agradecer, muito obrigado. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Valeu demais. Isso. Até a próxima, né? Acho que é uma honra. Até a próxima. Até mais. Para vocês todos, até o nosso próximo Blue Talks.